Quero trazer um texto bíblico. Ontem nós trouxemos um texto gravado, mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, de forma que, creio eu, o Senhor estará trazendo sempre algo ao teu coração. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor nesse instante, para você que está ligado em nossa programação, você que está acompanhando aí a nossa Rádio Nordeste Evangélica. Nós queremos falar algo da parte de Deus. 1 Reis, vamos ao livro de 1 Reis, trazendo sempre um texto ao seu coração. Muito bem, primeiro livro de 1 Reis, capítulo de número 17, o versículo de número 8, fala sobre a viúva de Zarefate, que diz assim: E veio então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva a apanhar lenha. E ele a chamou e disse: Traga-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão em tuas mãos. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Verso 15 diz: E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O 16 diz: Da panela da farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Maravilha! Um texto conhecido por demais, aonde após uma determinada situação vivida por Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, e ele agora profetiza, traz uma palavra a Acabe com relação a um tempo, dizendo que não haveria chuva durante alguns anos naquela cidade. Só que quando ele traz esta palavra, o Senhor diz: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ali o Senhor o sustenta com águas do ribeiro e o alimento trazido pelos corvos. Em seguida ele se alimenta, se prepara, e logo Deus novamente ordena para que vá até Zarefate de Sidom. O interessante do texto é que ali o Senhor o sustenta, lhe traz o alimento, lhe prepara, lhe organiza. Mas o interessante agora é que Deus está encaminhando, mandando-o para uma determinada situação incomum. Porque o próprio Deus o encaminha para uma situação em Zarefate, da onde ele seria sustentado por uma viúva. Não diz o texto que tratava-se de uma empresária, não diz o texto que tratava-se de uma pessoa influente,
Não diz o texto que tratava-se de uma mulher rica, mas diz o texto que tratava-se de uma viúva. Ou seja, alguém que já vivia numa certa dependência. Se hoje já não é fácil uma senhora com seus filhos perder o seu marido e tentar sobreviver, diante de uma competitividade, imagine isso naquele período em que as viúvas viviam numa total dependência dos mais abastados. Primeiro começava pela sua roupa. A cultura diz que ela precisava agora colocar uma roupa de luto e ela mudava a sua vestimenta. Os órfãos e as viúvas eram sustentados pelas ofertas que chegavam ao templo. Fora isso, ela não poderia ter um trabalho, ter uma sustentação, fazer alguma coisa, como hoje é uma prática fácil, né? Das mulheres terem a sua independência. A partir de então, já não era uma coisa fácil. E o homem de Deus então encontra ali esta viúva e a palavra diz: olha, vais a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, ou seja, fica ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Pronto. Quem já não ouviu aquela frase que trabalhar para pobre é pedir esmola para dois? Imagina aí o cidadão tendo que ser sustentado por uma viúva, por alguém que já não tinha uma certa condição financeira. E a palavra do Senhor está dizendo que ele chega, vai a Zarefate, chega à porta da cidade e encontra ali uma mulher apanhando lenha. De cara ele já sabe, é essa daí. Pela vestimenta, por estar ali, de cara ele já percebe quem é a pessoa. O texto bíblico diz que a mulher está apanhando lenha ali na entrada da cidade. Quando Deus envia, ele se responsabiliza. Quando Deus manda, meu amigo, está mandado e acabou, isso não tem conversa. A palavra do Senhor diz que ele chama aquela mulher e diz: traga-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Ou seja, ele pede que aquela senhora, nas entrelinhas da história, lhe dê uma certa atenção, porque qual é a mulher que, estando principalmente numa cultura como aquela em que as mulheres ficavam tanto quanto à margem da sociedade, qual é a mulher que iria atender ao convite ou iria atender a um pedido de um desconhecido, até mesmo para pedir água, que era uma coisa tranquila, uma coisa normal? Pedir água hoje é coisa tão normal, né? Mas naquela época não era normal. E principalmente uma pessoa desconhecida, alguém dar atenção a isso. Mas a palavra do Senhor está dizendo que ele pede um pouco de água àquela mulher. Ele a chama e diz: traga-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E ela vai buscar a água. Olha aí Deus trabalhando na história. Ela vai buscar a água. Só que quando ela se movimenta para ir buscar água, novamente ele chama. E indo buscá-la, ele a chamou e disse: olha, faça o seguinte também, traga-me um bocado de pão em tuas mãos. Pronto. Aí é onde entra o mistério e o segredo de Deus. Como diria um amigo meu, o manto começa agora. A história vai se desdobrar a partir desse pedido que ele faz para que ela lhe traga um bocado de pão. E aí, meu amado, entra algo que eu acho aqui admirável. O texto, verso 12, diz assim:
Ela disse: vive o teu Deus. Então ela reconhece que em Elias está o Espírito de Deus. Tem algo diferente nesse camarada. Primeiro ele chega, está por aqui, me pede água. Quando eu vou buscar a água, ele já está me pedindo um bocado de pão. Peraí, tem alguma coisa nesse camarada. Qual o interesse dele? E ela reconhece nele algo da parte de Deus. Diz: olha, vive o teu Deus. E aí, amado, não é fácil. Ninguém, se não for pela vontade de Deus, sai revelando a sua intimidade para qualquer pessoa, a não ser que seja alguém de uma certa irresponsabilidade. Mas uma pessoa séria, responsável, não anda dizendo as suas intimidades, do que tem, do que não tem, do que... Não, fica na dele. Mas ela reconhece o Deus na vida de Elias, e ela diz: olha, vive o teu Deus. Eu não, nem bolo eu tenho. Senão, olha, lá em casa só tem um pouco de farinha numa panela e um pouquinho de azeite na botija. Tá vendo aqui, olha? Eu vim buscar aqui 2 cavacos. A coisa é tão séria que ela não vim buscar lenha, eu vim buscar 2 cavacos. Ou seja, outros já haviam passado por ali e levado a parte melhor. Ela estava buscando na entrada da cidade alguma coisa. E ela disse: olha, vim buscar aqui 2 cavacos. E quando eu encontrar os gravetos aqui, os cavacos, eu vou fazer o seguinte: vou para minha casa, vou trancar a minha porta, vou preparar, tocar fogo aí nesses cavacos, vou fazer ali um bolo para mim, para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Porque não tem mais, não tem como, não há mais solução. Nós vamos comer e morrer, moço, é isso que eu tenho. Ela revela, aleluia, a sua intimidade. Ela diz o que está acontecendo na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ela não fala a qualquer pessoa. Note que ela não saiu pela rua: olha, vocês aí que tem dinheiro. Não. Ela está na entrada da cidade, silenciosa, que fazendo apanhando os cavacos, como diz o texto, mas ela encontra o homem de Deus e reconhece nele o Deus de Israel. E quando lhe é feita a pergunta, ela diz: olha, moço, o que eu tenho é isso. Vou preparar para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Aí é onde entra o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tem pessoas que por qualquer coisa se desespera, grita, fala besteira, amaldiçoa. Às vezes a pessoa até trabalha, tudo bem, não é um salário suficiente, mas aí alguém da família, ou a esposa, ou o próprio marido, não sei, essa miséria de salário, essa desgraça. Amigo, tu não estás comendo disso, abençoado de Jesus Cristo? De certa forma não está lhe sustentando, não está do jeito que você queria, mas não está chegando alguma coisa, ou pouco ou muito, mas tem. O ruim é quando você olha para os quadrantes da vida e não encontra de onde tirar. Já imaginou? Outro dia eu passei, isso a gente vê constantemente, já está uma coisa tão natural que a gente nem liga mais. Um dia desse eu passei, tinha um senhor e uma senhora de idade, aqui no bairro Nordeste, revirando lixo. Ainda que com a desculpa de catar latinha, garrafa PET reciclável, mas eles estavam revirando lixo. E se eu não me engano, eu estava observando, alguém havia jogado fora frutas podres, coisa estragada, fruta podre, se eu não me engano era manga. E eles foram mexer naquela manga e ficaram catando as melhores. Onde é que você vai encontrar coisa melhor em lixo? Ficaram buscando ali as que não estavam tão apodrecidas e juntando assim num saquinho diferenciado. E você nunca fez isso na vida, nem vai fazer, querido.
Por que reclamar? Por que amaldiçoar aquilo que Deus está lhe dando? O ruim é quando não tem. Mas a Bíblia diz que o justo, ele não fica desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Quando aquela mulher toma aquela atitude de buscar água, a promessa chega na continuidade da história. Ela declara a sua vida e a sua situação. E a palavra do Senhor diz que Elias lhe diz assim: olha, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Ou seja, o que você vai fazer? Qual é a palavra dela? O pouquinho de azeite, o pouquinho de farinha, fazer um bolo para ela e o filho. Ele diz: vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim. Ora, se não tinha nem para ela nem para o filho. Olha aí a autoridade de Deus. E a submissão e obediência. Quando ele diz assim: faze conforme a tua palavra. Tudo bem, vai e faz do jeito que você está pensando. Agora, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Se a farinha era pouco e o azeite era pouco, que tamanho era esse bolo? Faze para mim um bolo pequeno. Traga para mim aqui. Depois farás para ti e teu filho. A promessa estava acontecendo ou não? Deus já estava movendo as águas ou não? Para quem só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Deus já estava trabalhando, já estava agindo. Aleluia. Ela podia muito bem dizer assim: esse camarada está louco. Ele não entendeu o que eu disse. Aleluia. O senhor não ouviu direito o que eu falei. Eu estou dizendo, moço, que lá em casa só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e acabou. Quem é você para vir com essa autoridade aí? Embora ela já tinha entendido, mas vamos dizer assim, que fosse alguém que não tivesse a sensibilidade espiritual. Mas rapaz, quem é esse camarada? Eu não sei nem de onde ele saiu. Chega aqui, está mandando fazer bolo para ele. Se eu não tenho nem para mim nem para o meu filho, vou fazer para esse camarada. Não, vai-se embora. Mas olha só, o mistério, a vitória já estava acontecendo no desenrolar dos fatos. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ela vai para sua casa. Ele manda que ela faça um bolo pequeno para ele, depois irá fazer para o seu filho. Ela não questiona. Ela não entra em detalhes, ela não fica argumentando. Não, moço, espera aí, mas não é assim não. Ela reconhece a autoridade profética na vida de Elias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, querido, para que o milagre aconteça, nos falta reconhecer que durante os passos que iremos dar, a vitória vai acontecer. Às vezes o Senhor fala conosco e nós questionamos: não, Deus, mas peraí, não é bem assim. E a gente perde a bênção. Aleluia. Ficamos sem alcançar a vitória porque questionamos. Não atendemos ao chamado e à voz de Deus. Ficamos colocando barreira, mas não pode ser assim, e não sei o quê, e dá para ser assim. Olha, Deus, não, meu irmão, Ele está mandando, vai lá e faça. Quando ela vai preparar, quando ela vai para a sua casa, ela não questiona. Ele diz: faça primeiro um bolo para mim pequeno, depois farás para ti e teu filho. Ele já estava dizendo: ei, não vai ficar aí não, não vai acabar aí não, não é só isso não. Ah, Lamachai. A senhora está dizendo que tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas olha, eu estou dizendo, faça para mim um pouquinho de bolo, depois você vai fazer. A profecia já estava aí. Depois farás para ti e para teu filho. Para quem só tinha expectativa de fazer um para ela e para o filho e depois morrer, ele já estava dizendo: vai dar para fazer para tu, para o teu filho e para mim. Agora, primeiro, primícia, atenda à voz do Deus de Israel.
E a palavra do Senhor diz que quando ela está indo, quando ela vai em direção à sua casa, novamente ele para e diz: olha, assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor vai mandar chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que ela se foi, conforme a palavra de Elias. E parece que eu estou vendo ela preparando o bolo do profeta. E a farinha não se acaba. Ela bota azeite, o azeite não se acaba. Ela bota mais farinha, e o que era para ser um bolinho pequeno, minúsculo, vai crescendo. Daí a pouco ela olha, está lá, e vai aumentando, e vai aumentando. E a Bíblia diz que da panela a farinha não se acaba, o azeite não falta, conforme a palavra do Senhor que falara através do ministério de Elias. Nesta manhã, querido, Deus quer fazer um milagre na tua vida, na tua casa. O que é que tens? O que é que tens? Pastor, aqui em casa o negócio está sério. Aqui nós estamos só a ver navios. Nem ovo tem. Então, meu filho, vá agradecendo, porque a bênção vai chegar. Vá agradecendo, a bênção vai chegar, a bênção vai chegar. Ao invés de você sair quebrando tudo, arrebentando tudo, chamando palavrão, não. Agradeça. Põe a mão aí, aleluia, pela fé, em cima desse pouquinho de feijão que tem, desse pouquinho de arroz que tem, um pouquinho de farinha que tem. Bota a mão aí, em nome de Jesus. Deus está mandando aqui alguma coisa, então vai fazendo aí. Bota a mão em cima do que você tem. E creia que a bênção vai chegar sobre a tua vida. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Se tem autoridade de Deus na minha vida e nesta palavra que nós estamos ministrando agora, naquilo que você mais necessita no dia de hoje, creia, Deus vai agir. Que Deus te abençoe.